Olá, boa tarde. Está começando mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades aqui da região, do estado de São Paulo, do Brasil e até do mundo. É bacana quando a gente fala isso, porque não existem mais fronteiras com a internet. E esse programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa desse programa. Pode interagir conosco, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, o que você quiser fazer. Seja sempre muito bem-vindo ao Opinião Cidade. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana. Nós vamos falar sobre agronegócio, sobre uma vertente muito especial do agronegócio para a nossa região, para a região noroeste do estado de São Paulo. A região, o plantio das seringueiras. Plantio que começa a tomar conta do cenário agrícola da nossa região, que não existia antes. Há 50 anos atrás não se via seringueiras na nossa região. Hoje é muito expressivo. Somos a maior produtora de seringueira de borracha do estado de São Paulo. E para falar um pouco sobre isso, estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o Vanderlei Santana, presidente da APABOR, que é a Associação dos Produtores e Beneficiadores de Borracha. Sr. Vanderlei, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito do agronegócio pelos plantadores, pelos beneficiadores de seringueira. Tem dado uma contribuição muito grande para o Brasil, sem dúvida nenhuma, para a nossa região não há dúvida também, para a questão ambiental, porque trata-se de uma cultura sustentável, muito importante. É bacana, tudo é muito positivo, tem uma importância muito grande do ponto de vista social também. Eu estava conversando um pouquinho com o senhor Vanderlei antes da gente começar a conversa aqui, e a gente chegou exatamente a essa conclusão, né? É um jogo de ganha-ganha, né? A seringueira só leva vitórias para todo lado, não é isso, senhor Vanderlei? Muito obrigado pela presença e vamos falar um pouco sobre isso. Obrigado, Alice, eu que agradeço você nos ter convidado para conversar com o público aqui da nossa região e dizer que pela introdução percebi que você já está bem por dentro da cultura da seringueira, que realmente ela avança aqui no Brasil e especialmente aqui no estado de São Paulo, que nós somos os maiores produtores, não só de São Paulo, mas do Brasil. Bem, o mote da nossa conversa é o seguinte: a APABOR produziu, confeccionou uma pequena cartilha, né, um manualzinho muito simples, mas muito rápido, mas muito bacana para ser distribuído para os parceiros dos produtores de borracha, quer dizer, as pessoas que vão ser responsáveis pela sangria da borracha, que é um manual de boas práticas no manejo da borracha. E manejo, em se falando de seringueira, é alguma coisa muito importante, não é isso, seu Vanderlei? Não dá para falar em cultivo da borracha, que é uma cultura que tem uma vida de 40, 50 anos, por exemplo, e o manejo é importante para que essa longa vida, essa longevidade seja alcançada, né? Não tenho a menor dúvida. A seringueira, como você disse, tem uma longevidade muito grande. Nós chegamos a ter árvores aí de 40 anos ainda produzindo. Mas então, é uma cultura que ela se estabeleceu aqui na região de São José do Rio Preto, teve todas as condições ideais. Foi clima, solo, não tem pragas que são incontroláveis, então, e tecnicamente ela foi introduzida a partir de 1964 no estado de São Paulo. Ela percorreu toda uma história aqui no Brasil. Eu posso até fazer uma pequena história para vocês, que de 1800, 1900 nós éramos os maiores produtores de borracha do mundo, mas era borracha extrativista. E com o passar do tempo, nós fomos perdendo o campo com isso daí. Naquela época era fartura lá no Amazonas, no Pará, em que a riqueza corria solta, era um teatro, lá Manaus era considerada a capital europeia na América Latina, de tão bacana que ela ficou e a riqueza que existia. O símbolo disso é o Teatro Amazonas, né? Foi construído com os recursos do extrativismo da borracha, etc. Uma obra belíssima, até hoje é uma reverência à Exatamente. borracha. Então, para você ver, ela era de grande necessidade durante a guerra. Então, foi um período muito auspício para a nossa seringueira aqui na parte econômica. Mas, com o tempo, veio um especialista inglês aqui na região do Amazonas, pegaram as nossas sementes, multiplicaram no Jardim Botânico e levaram elas
para suas colônias asiáticas. E lá desenvolveram uma cultura técnica que nos deixou para trás. Essa é a realidade. E o Brasil, de ser o maior produtor do mundo, acabou sendo hoje apenas com a quantidade de 1,5% da produção mundial. Puxa, então, perdemos muito. Mas o que aconteceu? Aconteceu que nós, os técnicos no Brasil, não quisemos jogar toalha e começamos a trabalhar em cima da seringueira. Começou-se pelo norte, pelo Pará, pelo Mato Grosso, mas ela não se deu bem. Na verdade, foi em 1964, aproximadamente, que ela veio para o estado de São Paulo, também ali pelo litoral, e não se deu bem também. Aí, a Secretaria da Agricultura, através da CAT, implantou aqui no Planalto Central, aqui nosso, Noroeste Paulista, e aqui, como eu já disse, encontrou as condições favoráveis ao desenvolvimento da cultura. E aí nós começamos com campos de demonstração aqui, Itabapuama, Monte Aprazível, Rui Novasi, em Planalto, e fomos assim mostrando que era uma cultura viável e uma cultura necessária para o nosso país. Pelo que a gente sabe, o país ideal seria aquele que tem petróleo, aço e borracha. Isso. São 3 pontos importantes. Então, nós começamos a desenvolver. E como o Brasil já tem uma tecnologia muito boa, não só aqui na seringueira, mas nos agronegócios de uma maneira geral, Isso. O mundo estranha como o Brasil tem uma tecnologia tão boa e que transformou os cerrados, áreas degradadas em altas produções no agronegócio. E graças a isso estamos segurando a onda, né? Está segurando a vitalidade do PIB brasileiro, é o agronegócio que está fazendo. Exatamente. E estamos fazendo isso com quantidade e com qualidade. Tanto é que eles estão impressionados e, no caso específico dos alimentos, não estou falando da borracha, mas também ela, no caso específico dos alimentos, as Nações Unidas determinaram que o Brasil precisa ser o responsável por 40% da produção mundial para matar a fome. Porque aqui sim tem condições, como eu já disse, tem uma alta tecnologia. Então isso acontece com a gente com a borracha também. Nós adquirimos uma alta tecnologia no plantio da seringueira. E o fizemos bem feito. Quem anda pelo estado de São Paulo e nos plantios de outros estados, como Mato Grosso, que é o segundo produtor aqui no país, a Bahia, agora nós temos o Goiás e Minas também avançando muito, vai verificar os plantios técnicos bem feitos da seringueira, uma coisa bonita, uma cultura muito boa. E então nós queremos que isso cresça, mas cresça organizado. E cresça de uma maneira, nós fornecemos um produto legal, uma borracha legal, para que a gente possa competir não só com os outros países, mas apenas com a consciência de que nós, nossos filhos, nossos netos, devem fazer uma boa quantidade e uma boa qualidade do produto. E é aí que entra esse trabalho, o trabalho da APABOR, de tentar conscientizar as pessoas, de todas as vertentes dessa cadeia de produção, né, sobre a importância disso, de um manejo bem feito, né? Quais os detalhes mais importantes desse manejo, senhor Vanderlei? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, a gente pode dizer o seguinte, vamos dizer na qualidade que nós falamos borracha legal, na principal. É o cuidado que você tem com a sangria. Você tem que saber fazer direitinho uma sangria, coloca essa geratriz e faz a sangria. E quando você faz a sangria, existe uma canequinha embaixo para escorrer o látex. Você tem que ter o cuidado de não derrubar aquela madeirinha que você cortou dentro da caneca, senão vai prejudicar o látex. Outra coisa, simples também, muitas vezes cai folha dentro da caneca. Claro. Isso tudo é impureza que acontece. Coisa simples que vai estar no gibizinho que você tem aí, que eu lhe passei, que nós vamos distribuir aos nossos associados. Então, uma limpeza da caneca para que caia certinho o látex ali. Outra coisa que é muito importante, quando você vai fazer, sempre limpando caneca e limpando as biqueiras também ali na hora da sangria. E ter também muito cuidado em, quando coletar o coágulo, não jogar no chão. A borracha não pode colocar no chão. Ela suja, pega a areia e depois estraga tudo. Vai refletir até numa câmara de ar no futuro, num pneu. Pode dar um defeito até para nós, que somos consumidores de pneu, câmara de ar. Então, as caixas também,
elas têm que ser, a borracha tem que ser condicionada em caixas, essas caixas tradicionais que vocês conhecem, e não ter o contato com o solo, porque com o solo é muito ruim. São coisas básicas. Mas tem outra coisa também que é muito importante. Você tem que fazer uma colheita e dar uns 72 horas de banca na borracha. Ela tem que descansar, 72 para perder água e você não vender um produto com água, vender a borracha em si. Mais alguns detalhes aí, preliminar, você fazer a colheita a cada 15 dias, você entendeu? E tem diversos sistemas de sangria, nós falamos assim, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Aquele sistema que mais conduz com a árvore. O técnico vai dizer para você qual que mais seria... Essa é uma decisão técnica, né? Tem que ser técnica. Nós, de uma maneira geral, numa média, o D4. A cada 4 dias você volta a sangrar ali. Então você vai com isso produzir uma borracha limpa, se seguir as normas do nosso gibizinho, simples demais, mas você vai produzir uma borracha bem limpa e que ela vai ser bom para o produtor por fazer isso, porque ele vai ter uma melhor negociação com as usinas. Ele vai ganhar um pouco mais. O produto é mais puro. Porque muitas vezes a turma fala, não, vamos entregar, deixa cair água. Não, não pode. Isso é coisa... do tempo do passado, da escravidão. Tempo, né? Exato. Eu me lembro, quando comecei, eu sou agrônomo, tinha uma região de algodão, muitas vezes o pessoal molhava o algodão para depois vender. Era uma coisa horrível. A cultura de cana também, era uma mistura de colonião com braquiária, que ia para a usina. Então, não adianta, tem que se fazer uma coisa certa. E hoje em dia, tanto algodão como cana está certinho. Eu estou sabendo disso, mas a seringueira, nós estamos primando por isso. Então, seria uma borracha legal na parte técnica. Agora, o senhor estava me dizendo agora há pouco que a seringueira é um pouco exigente também. Ela tem até alguns direitos, digamos, trabalhistas. Ela tem férias. A árvore tem férias. Agora, por exemplo, nós estamos nas férias da seringueira. Tem um período de descanso que isso tem que ser observado, tem que ser obedecido. É isso, seu... Exatamente. Ela é uma cultura que as folhas caem. Chova ou não chova, mês de agosto as folhas caem. Quando chove bastante, recupera mais rápido também, como está acontecendo com essas chuvas de agora. Então, mas eu costumo brincar nos meus editoriais que eu faço do boletim da Pabor, dizendo que todo mundo gosta de férias. Ela gosta também. Ela tem 2 meses de férias. Ela trabalhou durante 10 meses. Nós temos que respeitar esses 2 meses dela. Aí fazer esses tratos, principalmente que estão no gibi, esses tratos aí de limpeza, preparação, recuperação de todo 10 meses de trabalho. Aí ela começa a produzir novamente. Ela começa devagar. No mês de outubro é uma produção pequena porque volta a ser acionada. E aí vai aumentando a cada mês que passa, sendo que nos meses de fevereiro a junho é a melhor época de produção do látex. Um dos fatores, imagino que seja mais importante para a vitalidade dessa cultura na nossa região, em todo lugar, mas na nossa região, é a qualidade também dos viveiros, né? A produção de mudas na nossa região. Como é que é isso? Qual foi o papel do produtor da Apabor em estimular a produção de boas mudas da seringueira, de enfim, boas vertentes disso? Deve ser... A produção de mudas tem provocado um certo polêmica hoje em dia. Porque todos os seringais que existem aqui no estado de São Paulo foram produzidos muda de chão. Muda de chão que a gente semeia, põe a semente, depois tira, coloca num balainho e conduz a muda. Isso foi tudo no estado de São Paulo e no Brasil foi formado desse jeito. Isso há 50 anos atrás, começou assim? Não, até ontem. Ah, tá. Começou assim, até ontem nós temos isso aí. Agora a secretaria exige mudas de bancadas, é diferente, então faz mudas suspensas, já pronto nos balainhos, e é uma muda que não tem o contato com o chão. Isso é mais caro para o produtor, é mais difícil? Fica muito mais caro. Existe uma divergência entre próprios técnicos, certo? A Pabor defende que deve ser do sistema tradicional. E uma parte de técnicos defende que tenha que ser em bancada. Ela fica mais cara. Nós dizemos, o argumento é de que não dá nematóide de bancada.
Mas também no chão não dá. Se você colocar o nematicida e controlar e fazer ver, também você não vai ter problema. E com isso, encarece a muda e diminui a vontade de plantar seringueira no estado de São Paulo. É só São Paulo que tem isso. Os outros estados no país não tem. É o tradicional mesmo. O papel de uma associação como a Apabor é até lutar, por exemplo, para derrubar essas questões aí, ou pelo menos para adequar. Isso, e você falou certo, adequar. Nós não queremos divergência, queremos uma lógica, um ponto correto. E nós já fizemos esse trabalho junto ao secretário da Agricultura, e no começo era para acabar com as mudas de viveiro, dos viveiros que a gente tinha. Mas aí prolongou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e por enquanto já está valendo a regra nova. Mas eu acredito que isso poderá ter uma revisão, porque nós, São Paulo, com certeza vamos ficar prejudicados com relação ao restante dos outros estados que não têm essas normas, não exigem isso aí. Não pode, realmente. É bacana isso. Deixa eu lhe perguntar, a questão a seringueira, a seringueira na nossa região, como o senhor disse agora há pouco, já tem mais de 50 anos, começou em 1964, já tem mais de 50 anos. Muitas delas já chegaram no ponto do corte, né? Já foram substituídas, etc. Algumas ainda estão produzindo, né? Até eu lhe perguntei agora há pouco, quando a gente estava conversando ali fora, eu perguntei assim, mas ainda tem gente procurando seringueira para iniciar agora, se iniciar agora na cultura? O senhor falou, tem. E ainda bem que tem. É isso mesmo, senhor? É isso mesmo, porque eu falei e repito, para uma nação a borracha é muito importante. E quem está na seringueira percebe que é uma agricultura que tem alto e baixo. Muitas vezes chega na baixa e todo mundo fica triste, mas quando chega na alta, a alegria é geral. Então, mas na verdade, é um produto que nós produzimos 190 mil toneladas de borracha por ano, consumimos 400 e tantas mil toneladas, então não é suficiente nem para o nosso consumo, né? Não dá para o consumo, nem para a nossa... Não dá. Nós tínhamos que produzir o dobro para não ter problema, pelo menos, para o nosso consumo. Mas então, o pessoal enxerga isso longe, porque é uma cultura que ela leva tempo, leva 8 anos. Para começar a produzir. Mas depois ela vai até 40. Entendeu? Agora, por isso que eu digo que tem gente interessada, muita gente interessada em plantar. O que precisa-se é plantar com técnica. Talvez, está tendo muitos empresários plantando. Gente de fora do agronegócio, né? Que tem alguma propriedade, mas enfim. Autônomos como advogado, médico, dentista, porque eles enxergam que é uma cultura que no futuro, eles até brincam, nós queremos uma aposentadoria para o futuro. E que a seringueira representa isso daí. E eles têm paciência e têm recurso para poder aguentar 8 anos para começar a sangrar. Então, eu vejo que é um campo muito bom, está crescendo, vai crescer muito mais e eu acredito que nós possamos, demora 50 anos para produzir 190, mas eu acredito que nós possamos, ao longo dos anos, conseguir equiparar. Não vai, é difícil conseguir o nosso consumo, viu? É difícil. Mas nós queremos alcançar isso e ainda mais, um dia sermos novamente exportadores de borracha e poder sentar na mesa de negociação, lá em Singapura, onde for, para debater sobre o preço da borracha. Hoje, como é que está essa questão do preço? Como é que está a questão do mercado hoje? Eu sei que algum tempo atrás tivemos problemas, né? O senhor estava me dizendo que agora, mais recentemente, houve um bom alento, né? Uma súbita valorização em determinado momento. Por que acontece isso e o que é que regula essa questão do preço? Olha, o preço é regulado pelo mercado internacional. E isso é regulado, no nosso caso específico aqui no Brasil, em Singapura. Então, lá é que sai o preço em dólares da tonelada de borracha. Então, deu aquele preço, a gente multiplica, multiplicando pelo valor do dólar aqui no país, internacionalizamos com os impostos, tudo, é o preço que o produtor recebe. Então, quem determina é a Bolsa de Singapura, é lá que a gente determina. Então, tem altos e baixos, como você me perguntou. Vivemos momentos difíceis. Eu, quando fui presidente da associação a primeira vez, o preço do coágulo era de 50 centavos.
o governo nos dava um subsídio naquela época em que nós conseguimos elevar para 90 centavos. Mas foi o governo Fernando Henrique, mas com a condição de que, depois de 8 anos, terminava o subsídio e imaginava-se que teríamos um preço já razoável. Então, vivemos aquele período de muita baixa. E chegamos, no fim dos 8 anos, chegamos a 1,20 o quilo do coagro. Já era considerado um valor que nós podíamos cultivar bem a seringueira. Mas houve uma alta repentina. De repente, ele foi vendido a R$4. Tudo baseado na demanda que existia e na oferta. Então, os países asiáticos, muitas vezes, eles controlam mais o mercado do que a gente. E fez com que a borracha, de repente, subisse. São fatos que nós até nem esperávamos. Mas ela começou a cair de novo, e quando passou essa febre, vamos dizer, pena que passou a febre, não era para passar. Mas, tem febre que podia ficar, né? Mas ela baixou e caiu para os patamares de R$2 R$2. Esse é o panorama atual? Não, não é ainda, porque este ano mesmo, nos 4 primeiros meses, deu outra reagida. Nós vendemos de fevereiro a junho o coagro a R$3,50 e ele caiu de novo agora, em julho, para R$2,50. Só que, felizmente, é o mês das férias da seringueira. Então, nós estamos quietos. Estamos agora na expectativa de que venha uma reação e que melhore um pouco. Mas sempre com a precaução de que, se isso não vier, nós temos os representantes nossos na Câmara Setorial em Brasília que lutam junto ao Ministério da Agricultura, junto à Conab, para nós termos a garantia de um preço mínimo. Um preço em torno de R$2,80, um preço mínimo, daria para a gente trabalhar. Então, a gente trabalha com esse... Vamos aqui segurar aqui, mas vamos ver se o mercado internacional reage também. Essa é a expectativa. Nunca se entra achando que vai dar muito e nem dar pouco. Vamos trabalhar na média. O consumidor internacional da borracha é a indústria pneumática predominantemente, não é isso, seu Vanderlei? 80%, 90% é a indústria pneumática, entendeu? Eles precisam da borracha, das duas borrachas, a borracha sintética e a borracha natural. A borracha sintética tem um componente de petróleo aí no meio, né? Isso também deve ter uma interferência nos preços também, Exatamente, Zé Luiz. Ela é do petróleo e tem interferência. Como eu te disse, nessa alta que nós tivemos agora esse ano de 4 meses, o que ajudou muito foi que o petróleo, o barril passou de $27 para $57. Então, subiu o petróleo. Então, a borracha sintética subiu. Ela subindo, ela também puxou a borracha natural. Porque o pneu, ele é feito das duas. Não é nenhuma e nem outra. Não existe pneu puro, só para avião, para isso, né? Só avião. Avião é pneu puro. O avião os outros não. É uma mistura, um blend, uma mistura, vamos dizer assim, igual do café, em que entra aproximadamente uns 28% dos pneus de automóvel. É necessário que tenha a borracha natural, porque a sintética, ela é muito seca, e a natural dá elasticidade, dá esse conforto que a gente tem dos pneus. Então depende muito do petróleo também. Depende do petróleo também. Olha, o preço sempre tem petróleo, até esse negócio de bolsa, tem gente que compra a borracha e ela passa por 10 compradores e ninguém tem borracha. Então fica especulativo lá na bolsa. De repente eles começam a comprar, começa a subir, daqui a pouco começa... É uma coisa de bolsa. É do jogo, né? É do jogo. Então é petróleo, é reserva que algum país faz. Por exemplo, a China costuma fazer reserva de borracha. Ela pensa muito nisso. De repente tem um intempérie, vamos dizer, lá na Ásia, na Tailândia, como teve, daquele tsunami que destruiu muitas árvores, mexe no mercado. Então, é uma coxa de retalhos para chegar no preço, finalmente, para nós aqui, produtor. Senhor Vanderlei, saio daqui com a sensação de que o senhor é uma pessoa realmente apaixonada pela cultura da borracha, né? Você está me dizendo que já trabalhou com outras culturas, já lidou com outras culturas, é um técnico formado também, um agrônomo, né? Formado sobre isso, mas é muito bom quando a gente trabalha com alguma coisa que a gente goste muito, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente destacar na questão da eveicultura, cultura da borracha, é o aspecto positivo social que ela representa, né? As pessoas, eu até estava falando agora há pouco para o senhor no começo,
que, assim como a cultura do café, lá atrás, no começo, ele ajudou a transformar as casas de pau a pique das fazendas, etc., das colônias, etc., em casas de alvenaria, em conforto para os trabalhadores. A borracha está começando a cumprir esse papel também. É isso, senhor Vanderlei? Olha, exatamente. Você colocou um ponto muito importante. A borracha, além dessa parte que nós falamos aí de produzir uma borracha legal técnica, ela é socialmente muito boa. Ela lembra a cultura do café. Houve tempo, naquela época do café, tinha os meieiros, e os meieiros hoje são os grandes fazendeiros aqui no país. Trabalharam na meiação e dava riqueza para o dono, e eles também tinham a riqueza. E hoje ela é a cultura da seringueira, por isso que você falou que eu sou um apaixonado, porque eu mexi muito com café, e a seringueira me lembra muito isso. Hoje você vai nas propriedades e você vê quem trabalha, os parceiros, tem sua casa, que é do patrão, mas é bem arrumadinha, tem um automóvel, tem uma moto, tem todos os eletrodomésticos, trabalham um período agradável e na sombra, então ela socialmente é uma cultura muito boa, entendeu? Muito boa mesmo. Além de ser social, ela é econômica, porque dá renda, para eles terem esse conforto, dá renda para o dono da propriedade. E a relação também. de trabalho é sempre de parceria? É parceria, não chega a ser 50%. Na seringueira é em torno de 35% a 40% que se paga para o parceiro com essa parte. E no fim, sobra essa mesma porcentagem para o produtor, porque o produtor entra com os inseticidas, facada, outras despesas. Então, ela é socialmente muito boa, e ecologicamente também, né? Ela é muito boa. A seringueira, ela além das folhas que deposita no chão, que serve de adubo, os galhos todos, ela sequestra carbono, que hoje é uma coisa importante. Nós estamos trabalhando também para que um dia nós possamos vender essa modalidade de sequestro de carbono. Ainda não virou dinheiro isso? Ainda não virou dinheiro. Tem que virar, né? Mas tem países que já exploram. E nós precisamos que isso aconteça, que vai ser mais uma alternativa para que todo mundo possa ganhar algo mais. Senhor Vanderlei, infelizmente o nosso tempo já acabou. Eu sabia que é assim. Toda vez que a prosa é boa, o tempo acaba depressa. Eu queria agradecer muito a sua presença. Na verdade, mais uma vez, parabenizá-lo pelo trabalho, parabenizá-lo a todos os produtores, os beneficiadores de borracha, pelo maravilhoso trabalho social e econômico que vem sendo realizado em benefício do nosso Brasil, da nossa região. Muito obrigado pela sua presença. Sempre que o senhor tiver novidades a respeito disso, volta aqui para a gente conversar, tá certo? Eu que agradeço, Luiz. Pena que o tempo é curto, porque nós podemos falar da legalidade dela na parte fiscal, que é muito importante. Pois é, vamos voltar uma hora para falar sobre isso. Vamos falar sobre isso para que tudo seja legal também na parte fiscal, na venda do produto para as firmas idôneas. Isso, que é a legalidade, a formalidade no trato da venda, etc. Isso é muito importante. É muito importante, não tem a menor. E dizer para vocês que a nossa Apaborn está sempre defendendo a cadeia produtiva. Nós estamos completando o jubileu de ouro agora em novembro, sempre na defesa da nossa cadeia produtiva, e estamos presentes em todos os setores, setorial, paulista, federal, e esse é o nosso desejo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço, Vanderlei. Muito obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.